Ao ajudar uma caminhoneira na estrada, o militar ficou paralisado ao ver o anel dela. O mesmo anel que ele deu à sua amada desaparecida antes de ir para a guerra há 28 anos atrás. O asfalto derretia sob o sol escaldante da tarde quando o coronel Alcides Ribeiro avistou a fumaça branca subindo do acostamento. Há quase 30 anos percorrendo as estradas do Brasil em missões militares. Ele já tinha visto de tudo naquelas rodovias que cortavam o coração do país, mas algo naquela cena o fez pisar no freio da sua Hilux prata. Um caminhão Scania vermelho estava parado no acostamento da BR-174, que ligava Roraima ao Amazonas, com o capô levantado e vapor saindo do radiador. Uma figura franzina mexia no motor, xingando baixinho palavras que o vento quente carregava pela vastidão do cerrado. Desgraça de caminhão velho. A voz feminina ecoou quando Alcides parou a uns 10 metros de distância. Ele desceu da caminhonete, ajeitando o uniforme militar que usava pela última vez, aos 55 anos. Aquela era oficialmente sua derradeira viagem a serviço do exército. Na próxima semana, estaria aposentado, livre das responsabilidades que o mantiveram longe de casa por tanto tempo, livre para finalmente procurar por ela. Precisa de ajuda? Perguntou, aproximando-se com cuidado. A mulher se virou, e Alcides sentiu algo familiar naqueles olhos castanhos que o fitaram com desconfiança. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desalinhado, roupas sujas de graxa e uma expressão que misturava cansaço com irritação. Depende do que o senhor quer em troca, ela respondeu, secando o suor da testa com as costas da mão enluvada. Alcides sorriu, reconhecendo a desconfiança típica de quem passava a vida nas estradas. Nada, moça. Só quero ajudar mesmo. Sou mecânico nas horas vagas. Ela o estudou por alguns segundos, os olhos percorrendo o uniforme militar e parando no distintivo de coronel. Tá bom, então. Esse maldito começou a ferver do nada. Tenho que entregar uma carga em Manaus até amanhã. Senão, vou perder o frete. Alcides se aproximou do motor, diagnosticando o problema com a experiência de quem já tinha consertado veículos militares em pleno Pantanal. Problema na bomba d'água. Tem uma oficina a uns 40 quilômetros daqui, em Caracaraí. Dá para chegar com cuidado. Caracaraí, ela suspirou, tirando um lenço do bolso para limpar as mãos. Lá vou eu perder mais meio-dia. Essa vida de caminhoneira não é fácil não, seu coronel. Foi quando ela removeu as luvas de trabalho para cumprimentá-lo, que o mundo de Alcides parou, no dedo anelar da mão direita, um anel de prata com uma esmeralda pequena mas inconfundível brilhava sob a luz da tarde. O mesmo anel, exatamente o mesmo que ele havia comprado numa joalheria de Boa Vista 28 anos atrás. O mesmo que havia colocado no dedo de Ângela Cardoso antes de partir para a fronteira. O sangue gelou em suas veias. As mãos começaram a tremer imperceptivelmente, enquanto ele apertava a mão da jovem caminhoneira, sentindo como se o tempo tivesse voltado atrás e o tivesse esbofeteado com força. Alcides Ribeiro. Conseguiu dizer, a voz mais rouca do que pretendia. Lorena Martins. Ela respondeu, soltando rapidamente a mão e recolocando as luvas, como se quisesse esconder algo. Mas era tarde demais. Alcides tinha visto. E mais que isso, tinha sentido aquela familiaridade estranha quando olhou nos olhos dela, algo que mexeu com uma parte do seu coração que estava adormecida há décadas. Esse anel, começou ele, tentando parecer casual, mas fracassando miseravelmente. Lorena instintivamente escondeu a mão. Era da minha mãe, murmurou, a voz carregada de uma amargura que parecia muito antiga para alguém tão jovem. A única coisa boa que ela me deixou antes de me abandonar. O coração de Alcides disparou como um motor desregulado. Ângela. Tinha que ser Ângela. Durante 28 anos ele tinha procurado por ela, contratado detetives particulares, visitado cada cidade brasileira onde alguém dizia ter visto uma mulher com aquela descrição. 28 anos de busca infrutífera, de noites em claro, de esperanças que nasciam e morriam como flores no deserto. Sua mãe. Ele tentou manter a voz controlada. Como ela se chamava? Lorena o olhou com estranheza, claramente desconfortável com a pergunta pessoal de um desconhecido. Mas algo no olhar do coronel, talvez a genuína curiosidade misturada com uma dor antiga, a fez responder.
Ângela Cardoso, disse, cuspindo o nome como se fosse veneno. Mas prefiro não falar dela. Me largou com a minha tia Rita quando eu tinha 3 anos e nunca mais voltou. Nem para o meu casamento, nem quando a tia ficou doente. Nada. Alcides sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ângela Cardoso. O nome ecoou em sua mente como um tiro. E se Lorena tinha 27 anos? Como aparentava ter, e foi abandonada aos 3. Isso significava que ela nasceu exatamente 9 meses depois dele partir para aquela maldita missão na fronteira. 9 meses. As contas se fechavam com uma precisão cruel. Ângela estava grávida quando ele partiu. Grávida e nunca tinha contado. Por quê? Por que ela não disse? Por que desapareceu uma semana depois da partida dele, deixando apenas aquela carta incompreensível sobre alguns amores serem impossíveis e precisar proteger algo muito valioso? Desculpa perguntar, Alcides disse, a voz quase falhando. Mas você sabe por que ela foi embora? Lorena fechou a cara, e pela primeira vez, ele viu nela uma dureza que contrastava com a juventude do rosto. Era a dureza de quem cresceu se sentindo rejeitada, de quem construiu muros ao redor do coração para se proteger. Sei lá, provavelmente apareceu algum homem mais interessante na vida dela, ou talvez eu fosse um peso muito grande para os planos dela. Ela deu de ombros. Mas Alcides viu a dor mal disfarçada nos olhos castanhos. A tia Rita sempre disse que ela tinha seus motivos, mas nunca quis me contar quais eram. Hoje já nem importa mais. Importa sim, Alcides pensou. O coração apertado. Importa porque você é minha filha, porque eu tenho procurado por você e por sua mãe a vida inteira sem nem saber que vocês existiam. Bom, ele disse, engolindo todas as palavras que queria gritar. Vamos dar um jeito nesse caminhão então. Caracaraí fica ali pertinho. Lorena assentiu, ainda desconfiada da súbita gentileza daquele militar. O senhor tem certeza que não quer nada em troca? Combustível, alguma coisa? Tenho certeza. Alcides forçou um sorriso, enquanto por dentro, uma tempestade de emoções ameaçava derrubá-lo. Às vezes a gente ajuda porque é a coisa certa a fazer. Ela o olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar algum mistério naquele homem de uniforme, que tinha aparecido na vida dela como um anjo da guarda improvável. Por fim, assentiu. Então vamos lá, mas eu pago a peça, está certo. Está certo. Alcides concordou, sabendo que pagaria muito mais do que uma simples bomba d'água. Pagaria com o resto da sua vida, se necessário, para entender o que havia acontecido com Ângela e para conhecer a filha que o destino tinha colocado no seu caminho de uma maneira tão inesperada. Enquanto ela subia na cabine do caminhão e ele voltava para a caminhonete, Alcides olhou mais uma vez para o anel no dedo de Lorena e fez uma promessa silenciosa para o céu infinito que se estendia sobre suas cabeças. Desta vez, ele não deixaria escapar. Boa Vista, 1997. O vento soprava suave entre as mangueiras da praça, quando Alcides viu Ângela pela primeira vez. Ela estava sentada num banco, lendo um livro de poesias. Os cabelos castanhos dançando na brisa da tarde. Tinha 22 anos e trabalhava como secretária no hospital militar. Ele, capitão recém-promovido aos 27, se apaixonou antes mesmo dela levantar os olhos. Posso sentar? Havia perguntado naquela tarde de março, o coração batendo como o de um garoto. Ela sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido 2 vezes no mesmo dia. Se for para falar sobre o livro, pode, se for para usar aquelas cantadas de militar, melhor procurar outro banco. Alcides riu, uma gargalhada genuína que o surpreendeu. E se eu disser que conheço Drummond de cor? Aí eu vou querer ouvir. Ela respondeu, fechando o livro e o olhando com interesse. Foram 6 meses de namoro intenso. Ângela era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido. Inteligente, independente, sonhadora. Falava sobre conhecer o mundo, sobre escrever um livro, sobre plantar uma horta numa casa com quintal grande. Ele a ouvia falar e sentia como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. A última noite antes da partida para a fronteira, eles caminharam pela orla do Rio Branco. Alcides tirou uma pequena caixa azul do bolso da farda. Não é um pedido de casamento ainda, disse, nervoso como nunca tinha estado em missão alguma. É uma promessa, de que quando eu voltar,
A gente vai começar nossa vida de verdade. O anel de prata com a pequena esmeralda brilhou na luz dos postes. Ângela chorou quando ele o colocou em seu dedo. Vai voltar logo? Ela perguntou. A voz embargada. Em 6 meses no máximo. Ele prometeu, beijando-lhe a mão onde o anel agora morava. E aí a gente casa, faz aquela horta que você quer, e eu leio Drummond para você todas as noites. Ela sorriu através das lágrimas. E se eu estiver esperando um bebê quando você voltar? Alcides a puxou para mais perto. Aí vai ser ainda melhor. Uma família completa. Eles não sabiam que ela já estava grávida naquele momento. Presente. Estrada para Caracaraí. A memória atingiu Alcides como um soco no estômago, enquanto dirigia atrás do caminhão de Lorena. 28 anos depois, finalmente entendia o que Ângela quis dizer na carta sobre proteger algo muito valioso. Era a filha deles. Era Lorena. Mas por que ela não contou? Por que fugiu sem explicar? O caminhão na sua frente soltava uma fumacinha branca. Mas Lorena conseguia manter uma velocidade constante. Ele a observava pelo retrovisor. Tentando enxergar traços familiares, os olhos eram de Ângela, sem dúvida. Mas o formato do rosto, o jeito determinado de segurar o volante, isso era dele, em Caracaraí. Eles pararam numa oficina mecânica que mais parecia um ferro velho com aspirações. O mecânico, um homem baixo e rechonchudo chamado Zé, confirmou o diagnóstico de Alcides. Bomba d'água mesmo. Tem uma aqui que serve. 2 horas de serviço. E a moça tá na estrada de novo. Quanto? Lorena perguntou, tirando uma carteira surrada do bolso. 150 a peça, mais 50 de mão de obra. Alcides viu Lorena contar as notas 2 vezes antes de suspirar. Era quase todo o dinheiro que ela tinha. Eu pago, ele ofereceu. Não precisa. Ela respondeu rápido demais, com o orgulho ferido de quem sempre se virou sozinha. Eu dou conta. Pelo menos deixa eu pagar um lanche enquanto a gente espera. Conheço um lugar aqui perto que faz a melhor tapioca da região. Ela hesitou. E Alcides viu a fome vencer o orgulho. Tá bom, mas só porque estou com fome mesmo. O restaurante era simples, com mesas de fórmica e ventiladores de teto que faziam mais barulho do que vento. Eles se sentaram numa mesa perto da janela, e Alcides tentou disfarçar a ansiedade pedindo 2 tapiocas de queijo com carne de sol. O senhor é daqui da região? Lorena perguntou, mexendo no guaraná com o canudo. Nasci em Manaus, mas passei a vida toda viajando a serviço do exército, Roraima, Amazonas, Acre. Conheço essas estradas como a palma da mão. E família, tem esposa, filhos. A pergunta o pegou desprevenido. Não casei, nunca achei a pessoa certa. Ele fez uma pausa. E você, tem namorado, marido? Lorena riu, mas sem alegria. Quem é que vai querer uma caminhoneira que passa mais tempo na estrada do que em casa? Já tentei namorar algumas vezes, mas sempre acabava dando errado. Os caras não entendem que essa é minha vida, sabe? Eu preciso trabalhar. Desde quando você é caminhoneira? Desde os 18. Comecei como ajudante do marido da prima da tia Rita. Quando ele morreu, ela me vendeu o caminhão baratinho. Disse que eu tinha jeito para a coisa. Lorena sorriu. E pela primeira vez, Alcides viu orgulho genuíno em seu rosto. Agora tenho minha própria empresa de transportes, pequena, só eu mesmo. Mas é minha. E sua tia Rita, ela ainda mora por aqui. O sorriso murchou um pouco. Mora em Boa Vista. Está ficando velhinha, mas ainda teimosa que só ela. Foi quem me criou depois que minha mãe. Ela parou, mexendo nervosamente no anel. Bom, depois que fiquei sozinha, Alcides sentiu o coração apertar. Boa Vista. Ângela tinha deixado a filha em Boa Vista, onde eles se conheceram, onde tudo começou. Você lembra de alguma coisa da sua mãe, de quando era pequena? Lorena o olhou com estranheza. Por que o senhor quer saber tanto sobre ela? Merda. Ele estava sendo óbvio demais. Desculpa, é que tenho uma filha da sua idade que também cresceu sem a mãe. Me fez pensar. Era mentira, mas uma mentira que não estava longe da verdade. Eu lembro de algumas coisas, Lorena disse devagar. Lembro dela me cantando para dormir. Tinha uma voz bonita. E lembro que ela chorava muito, principalmente de noite. A tia Rita disse que ela estava passando por um momento difícil. Difícil como? Não sei.
A tia nunca quis me contar direito, só disse que minha mãe tinha medo de alguma coisa, que estava sempre olhando pela janela, como se esperasse alguém chegar, ou como se tivesse medo de que alguém chegasse. Alcides engoliu em seco. Medo. Ângela estava com medo. Do quê? De quem? E o seu pai? Sua tia nunca falou dele. Lorena ficou tensa na cadeira. Não. E eu parei de perguntar quando vi que só fazia a tia Rita ficar triste. Acho que ele nem soube que eu existia. Ou soube e não quis saber. Ela brincou com o anel mais uma vez. Tanto faz. A tia Rita foi mãe e pai para mim. Ela é a única família que eu tenho. Não, Alcides pensou. O peito apertado de emoção. Você tem mais família do que imagina. A tapioca chegou, mas ele mal conseguia engolir. Cada palavra de Lorena era uma peça de um quebra-cabeça que ele vinha tentando montar há quase 3 décadas. Ângela com medo, sempre olhando pela janela, chorando de noite. O que havia acontecido? O que a tinha feito fugir da maneira que fugiu? Posso perguntar uma coisa? Lorena disse de repente. Claro. Por que o senhor parou para me ajudar hoje? Na estrada, quero dizer, a maioria das pessoas só passa direto. Alcides olhou para ela, para os olhos castanhos que eram cópias exatas dos de Ângela, para o jeito que ela inclinava a cabeça quando fazia uma pergunta, para a maneira como segurava as mãos, tudo tão familiar que doía, às vezes. Ele disse devagar. A gente encontra pessoas que a gente sente que deveria conhecer há muito tempo. Lorena sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. É uma resposta estranha. É uma situação estranha, ele respondeu. E não estava mentindo nem um pouco. O celular de Lorena tocou, e ela atendeu rapidamente. Era o mecânico avisando que o caminhão estava pronto. Eles voltaram à oficina, onde Zé apresentou a conta com um sorriso satisfeito. 200 certinhos. Lorena contou o dinheiro mais uma vez, e Alcides viu que ela ficaria praticamente sem nada. Escuta, ele disse quando ela estava guardando o troco. Eu vou passar por Manaus mesmo. Por que você não me deixa pagar o combustível até lá, considerando uma ajuda de um militar aposentado para outro trabalhador da estrada? Ela hesitou. E ele viu o orgulho batalhando com a necessidade prática. Tá bem. Ela aceitou finalmente. Mas só até Manaus, e eu pago de volta quando fizer a entrega. Combinado. Enquanto ela conferia o motor novo com Zé, Alcides ficou observando. Sua filha, depois de 28 anos, sua filha estava ali, a poucos metros dele, forte e independente apesar de tudo que tinha passado, mas as perguntas continuavam martelando em sua cabeça. Onde estava Ângela agora? Por que ela havia desaparecido? E, principalmente, como ele ia contar a verdade para Lorena, sem destroçar o pouco de estabilidade que ela tinha construído para si mesma? O sol começava a se pôr no horizonte quando eles voltaram para a estrada. Seguindo em direção a Manaus, Alcides dirigia atrás do caminhão vermelho, vendo a silhueta da filha que nunca soube que tinha e sentindo que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Desta vez, ele não ia deixar escapar. Desta vez, ele ia descobrir toda a verdade. Alcides seguiu o caminhão de Lorena até um posto de combustível na entrada de Boa Vista, onde ela parou para abastecer e descansar antes de seguir para Manaus. O sol já tinha se posto, tingindo o céu de laranja e roxo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu limpo do norte. Vou dormir aqui mesmo na boleia, Lorena disse, saltando da cabine e esticando as costas. Amanhã cedo pego a estrada de novo. Tem certeza? Posso pagar um hotel para você. Ela balançou a cabeça teimosa. Já me ajudou demais hoje, seu coronel. E estou acostumada. A boleia do caminhão é quase uma segunda casa para mim. Alcides assentiu, mas não tinha a menor intenção de ir embora. Enquanto Lorena organizava suas coisas para a noite, ele se afastou alguns metros e fez o que vinha planejando, desde que descobriu onde ela havia sido criada. Ligou para um antigo contato da inteligência militar e pediu o endereço de Rita Martins em Boa Vista. 20 minutos depois, tinha o que precisava. Rua das Acácias, 247, bairro São Vicente, Lorena. Ele chamou, voltando até o caminhão. Vou dar uma passada na cidade. Tenho uns conhecidos aqui. Qualquer coisa. Meu telefone é esse aqui. Ele estendeu um papel com o número. Ela pegou o papel, ainda desconfiada. O senhor não vai sumir. Vai.
Quero pagar a gasolina quando fizer a entrega. Não vou sumir, ele prometeu. E pela primeira vez em 28 anos, tinha certeza absoluta de que estava falando a verdade. A casa da Rua das Acácias era simples. Uma construção de alvenaria pintada de amarelo com uma pequena varanda na frente. Alcides estacionou do outro lado da rua e ficou observando por alguns minutos. Tentando reunir coragem para o que estava prestes a fazer, às 9 da noite, bateu na porta. A mulher que atendeu devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e óculos de grau pendurados no pescoço. Ela usava um vestido floral e chinelos, e tinha no rosto a expressão cansada de quem acabara de sentar na frente da televisão depois de um dia longo. Boa noite. A senhora é Rita Martins. Sou sim. Em que posso ajudá-lo? A voz dela era cautelosa, mas educada. Meu nome é Alcides Ribeiro. Eu sou. Ele hesitou. Como explicar? Eu conheci Ângela Cardoso há muitos anos, sua irmã. O efeito foi instantâneo. Rita recuou como se tivesse levado um tapa, a mão voando para o peito. Os olhos se arregalaram por trás dos óculos que ela colocou rapidamente no rosto. Como é que é? A senhora conhece esse anel? Alcides tirou do bolso uma foto velha de Ângela, usando o anel de esmeralda. Era a única foto que tinha dela. Tirada na praça onde se conheceram, Rita olhou para a foto e o mundo pareceu desabar sobre ela. Segurou-se no batente da porta, as pernas bambas. Meu Deus do céu! Você é ele. Você é o Alcides. A senhora me conhece. Conheço. Rita olhou nervosamente para os lados, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Entre logo, pelo amor de Deus. Entre antes que alguém veja. A sala era aconchegante. Cheia de fotografias e plantas, Rita o fez sentar no sofá de tecido florido e foi até a cozinha, voltando com um copo d'água e as mãos tremendo. Eu não posso falar com o senhor, ela disse, mas se sentou na poltrona em frente a ele. Eu prometi para a Ângela que nunca ia contar. Ela me fez jurar em nome de tudo que é sagrado. Rita. Alcides se inclinou para a frente. Encontrei Lorena hoje. Ela está no posto ali na entrada da cidade. O nome da neta fez Rita desmoronar completamente. Ela começou a chorar. Soluços baixos que saíam do fundo do peito. Minha menina. Como ela está? Está bem? Está comendo direito? Sempre foi magra demais, aquela teimosa. Ela está bem, forte, independente. Tem uma empresa de transportes própria. Alcides fez uma pausa. Mas ela cresceu achando que a mãe a abandonou. Rita chorou mais forte. Eu sei. E isso me mata todos os dias. Mas eu prometi, Alcides. A Ângela me fez jurar que eu nunca ia contar a verdade. Que verdade, Rita? Pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. Procurei por ela durante 28 anos. 28 anos. E agora descubro que tenho uma filha que nem sabia que existia. Uma filha linda. Rita murmurou através das lágrimas. Igualzinha à mãe quando tinha a idade dela. E teimosa igual ao pai. Por que Ângela nunca me contou que estava grávida? Rita limpou os olhos com a barra do vestido. Porque quando ela descobriu, o senhor já tinha partido. E uma semana depois... Ela parou, olhando pela janela como se esperasse ver alguém. Uma semana depois o quê? Uma semana depois, ela apareceu aqui na minha porta no meio da madrugada. Com a Lorena bebê no colo, desesperada, com medo, disse que alguém estava atrás dela, que não podia ficar, que tinha que ir embora. Alcides sentiu o sangue gelar. Quem estava atrás dela? Ela nunca me contou direito. Só disse que tinha visto uma coisa que não devia ter visto, que conhecia pessoas perigosas, que se ficasse ia colocar todo mundo em risco. A menina, eu, o senhor quando voltasse da missão. Que tipo de pessoas perigosas? Rita se levantou e foi até a janela, olhando através da cortina antes de fechá-la completamente. O tipo que mata gente, Alcides, o tipo que não brinca em serviço. O silêncio pesou na sala. Alcides tentava processar a informação. Ângela não havia fugido por capricho ou por não amá-lo. Ela havia fugido para protegê-los. E depois? O que aconteceu depois que ela foi embora? Rita voltou para a poltrona, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Durante 2 anos, nada. Silêncio total.
Eu criei a Lorena achando que nunca mais ia ter notícias da minha irmã. Ela fez uma pausa. Até que chegou a primeira carta. Carta. Sem remetente, postada de uma cidade que eu nem sabia que existia. Lá de Rondônia, se não me engano. Dentro tinha dinheiro e uma carta pequena, escrita com letra tremida. A Ângela perguntando como estava a menina, se ela estava saudável, se estava falando direito. Alcides sentiu o peito apertar. Ela nunca parou de se importar. Nunca durante 24 anos recebi cartas, às vezes de 2 em 2 meses. Às vezes demorava meio ano, mas sempre chegava, sempre com dinheiro para ajudar com a criação da Lorena. Sempre com perguntas sobre ela. Rita limpou os olhos novamente. E sempre com a mesma instrução. Nunca contar para ninguém. Nunca. As cartas vinham de onde? De todo lugar. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás. Parecia que ela não parava em lugar nenhum, como se estivesse sempre correndo. Alcides fechou os olhos, imaginando Ângela vagando pelo Brasil, sempre fugindo, sempre sozinha, abrindo mão de tudo para proteger a filha. E ela perguntava sobre mim nas cartas. Rita hesitou. Perguntava. Queria saber se o senhor tinha voltado da missão, se estava bem, se tinha procurado por ela. Eu sempre respondia que sim, que o senhor tinha voltado e perguntado por ela. Como você sabia? Porque eu fiquei de olho. Depois que ela foi embora, eu fiquei atenta a qualquer movimento militar na cidade. Quando o senhor voltou, eu soube. E quando começou a procurar por ela, eu soube também. Alcides se levantou abruptamente. Você sabia que eu estava procurando? Sabia e nunca me procurou. Como eu ia procurar? Rita se defendeu. A Ângela tinha me feito jurar que não ia contar para ninguém. Ninguém. Ela disse que se contasse. Ia colocar a vida de todos em perigo, da Lorena, minha, sua. Mas porra, Rita! Alcides explodiu. E imediatamente se arrependeu do palavrão na frente da senhora. Desculpa, mas você entende o que isso significa? 28 anos da minha vida procurando, contratando detetive, indo atrás de pista falsa. E a Ângela passou 25 anos fugindo. Rita gritou de volta, se levantando também. 25 anos longe da filha, longe de você, trabalhando em serviço pesado, dormindo onde dava, sempre com medo, sempre sozinha. O senhor acha que foi fácil para ela? O argumento morreu na garganta de Alcides. Rita tinha razão. Se ele tinha sofrido, Ângela tinha sofrido 10 vezes mais. Onde ela está agora? Ele perguntou. A voz embargada. As cartas ainda chegam. Rita voltou a se sentar, e quando olhou para ele, Alcides soube a resposta antes mesmo dela falar. A última carta chegou há 3 anos. Ela disse baixinho. Depois disso, nunca mais. 3 anos. Eu esperei 1 ano inteiro achando que talvez ela tivesse se mudado para longe demais. Ou que tivesse acontecido alguma coisa com o correio. Rita limpou uma lágrima que teimava em cair. Mas no fundo eu já sabia. Sabia o quê? Rita se levantou e foi até uma cômoda antiga, de onde tirou uma caixa de sapatos velha. Voltou para perto dele e abriu a caixa, revelando dezenas de cartas amareladas pelo tempo. Todas as cartas que ela me mandou nesses anos, guardei cada uma. Ela pegou um envelope do fundo da caixa. E esta aqui chegou há 1 mês. Alcides olhou para o envelope. Não era a caligrafia de Ângela. Não é dela. Rita confirmou. É de uma mulher de Cuiabá. Dizia que tinha encontrado meu endereço nos pertences de uma mulher chamada Ângela Cardoso, que morreu atropelada lá na cidade. O mundo parou. Ângela estava morta. Alcides ficou imóvel por longos segundos. O envelope na mão como se fosse feito de chumbo. Morta. Ângela estava morta. Depois de 28 anos procurando, ele chegava 3 anos atrasado. Como? Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Rita voltou a se sentar, as mãos tremendo enquanto folheava as cartas na caixa. A mulher de Cuiabá disse que ela foi atropelada numa avenida movimentada à noite, tentando atravessar correndo como se estivesse fugindo de alguém. Fugindo. A palavra ecoou amargamente na mente de Alcides. Mesmo depois de tantos anos ainda estava fugindo. A polícia arquivou como acidente. Mais uma pessoa sem documentos, sem família conhecida.
Rita limpou os olhos com o lenço. Se não fosse meu endereço numa cartinha velha no bolso dela, eu nunca ia saber. Alcides abriu o envelope com dedos trêmulos. A carta era breve, escrita numa caligrafia caprichada. Senhora Rita, encontrei seu endereço nos pertences de uma mulher que se identificava como Ângela Cardoso. Ela foi atropelada aqui em Cuiabá no dia 15 de março de 2022. Pela quantidade de cartas que ela guardava com seu nome, imagino que fossem próximas. Sinto muito ter que dar esta notícia por carta. Maria das Dores Souza. 15 de março. Alcides murmurou. Faz exatamente 3 anos na semana passada. Eu fiquei quase 1 ano sem conseguir contar para a Lorena. Rita confessou. Como é que eu ia dizer para minha menina que a mãe que ela achava que tinha abandonado ela, na verdade tinha morrido sozinha numa cidade estranha? E por que nunca contou a verdade toda? Quero dizer, Rita suspirou fundo, guardando as cartas de volta na caixa. Porque mesmo morta, eu ainda tinha medo. A Ângela passou 25 anos com medo. Alcides, 25 anos. Algum motivo tinha que ter. Que motivo? Rita, pelo amor de Deus, me conta de uma vez o que aconteceu. A mulher se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de café forte. Alcides percebeu que ela estava ganhando tempo, lutando com o juramento que fizera décadas atrás. A Ângela trabalhava como secretária no hospital militar, você lembra? Ela começou devagar. Mas algumas noites ela fazia um extra numa clínica particular aqui na cidade. Precisava do dinheiro para o enxoval do bebê. Alcides assentiu. Lembrando que Ângela sempre foi orgulhosa demais para pedir ajuda financeira, uma dessas noites, ela estava saindo tarde da clínica quando viu um carro parar na rua de trás. Desceram 2 homens carregando um terceiro, que estava todo ensanguentado. Na clínica? Não. Eles levaram o ferido para o consultório de um médico que atendia lá de vez em quando, o Dr. Mendonça. A Ângela achou estranho e ficou observando de longe. Rita pausou. Bebendo um gole do café como se precisasse de coragem líquida, o homem ferido estava morrendo, e ela ouviu quando um dos que trouxeram ele disse para o doutor que era para dar um jeito, que o chefe não podia saber que o carregamento tinha sido interceptado. Alcides sentiu um frio na barriga. Carregamento de quê? Drogas, cocaína vinda da Colômbia. O ferido era um dos atravessadores que trazia a mercadoria pela fronteira. Rita baixou a voz, como se mesmo agora, depois de tanto tempo, tivesse medo de ser ouvida. E o tal chefe era o Coronel Estevão Moraes. O nome atingiu Alcides como um raio. Coronel Estevão Moraes. Ele conhecia aquele nome. Um militar respeitado, condecorado, que anos depois se tornaria general. Moraes. Ele repetiu incrédulo. O mesmo. A Ângela ouviu ele chegar meia hora depois, furioso porque o carregamento tinha sido perdido numa batida da Polícia Federal na fronteira. Ela estava escondida atrás de uma pilastra e viu tudo. Rita se levantou novamente. Indo até a janela para checar se alguém passava na rua, Moraes mandou matar o ferido ali mesmo, na mesa de cirurgia. Disse que não podia deixar testemunha. O Dr. Mendonça tentou protestar, mas Moraes disse que ele também seria eliminado se não cooperasse. Meu Deus! Alcides murmurou. E Ângela viu isso. Viu tudo e teve o azar de fazer barulho quando tentou sair escondida. Um dos capangas de Moraes ouviu e foi atrás dela. Alcides imaginou Ângela, grávida de 6 meses. Correndo no escuro, aterrorizada, ela conseguiu escapar naquela noite, mas no dia seguinte Moraes apareceu no hospital militar procurando por ela. Dizia que precisava esclarecer uns mal-entendidos com a secretária que tinha trabalhado na clínica. E aí? Aí a Ângela percebeu que a vida dela tinha acabado. Moraes tinha poder, tinha contatos, tinha gente armada trabalhando para ele, e pior, ele sabia onde ela morava, onde trabalhava, quem eram as pessoas próximas a ela. Rita voltou para a poltrona, as mãos tremendo ao segurar o copo. Ela veio me procurar naquela mesma noite, desesperada. Disse que tinham descoberto que ela tinha visto a execução, que iam atrás dela e de todo mundo que ela conhecia, inclusive você, quando voltasse da missão. Por isso ela não me esperou. Por isso, ela disse que se Moraes descobrisse que ela estava namorando um militar, ele ia pensar que você também estava envolvido, que ela tinha contado alguma coisa, ia mandar matar você também. Alcides fechou os punhos.
a raiva crescendo no peito como fogo. Ela se sacrificou para me proteger. Para proteger vocês dois, você e a Lorena, porque na cabeça dela, se sumisse sem deixar rastro, sem contar para ninguém o que tinha visto. Talvez Moraes pensasse que tinha se enganado, que ela não era uma ameaça. E funcionou. Rita deu de ombros, um gesto cansado. Aparentemente sim, durante todos esses anos, nenhum de nós foi incomodado. A Lorena cresceu em paz. Você voltou da missão são e salvo. Moraes seguiu a carreira militar dele sem problemas. General Moraes. Alcides disse entre dentes. Ele se lembrava agora. Estevão Moraes tinha se tornado general anos depois. Um militar respeitado, condecorado, filho da puta, linguagem, Alcides. Desculpa. Ele se levantou, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Quer dizer que minha filha cresceu sem pai e sem mãe por causa de um general corrupto que estava envolvido com tráfico de drogas? Sua filha cresceu viva por causa de uma mãe que amava ela o suficiente para abrir mão de tudo. A observação de Rita o atingiu em cheio. Ela tinha razão. Ângela não havia sido covarde. Havia sido heroína. E as cartas que ela mandava, como conseguia informações sobre mim, ela perguntava nas cartas e eu respondia. Mas não era só isso. Rita foi até a cômoda e voltou com outra caixa. Menor, olha isso aqui. Dentro da caixa havia recortes de jornais, pequenas notícias sobre promoções militares, cerimônias, homenagens. Todas mencionavam o nome de Alcides Ribeiro. Ela acompanhou sua carreira inteira pela imprensa local. Rita explicou. Guardava cada noticiazinha que falava de você, quando foi promovido a major, a tenente-coronel, a coronel, quando recebeu aquela medalha de honra ao mérito. Alcides pegou um dos recortes. Era uma foto dele recebendo uma condecoração 5 anos atrás, no verso, com a caligrafia conhecida de Ângela. Meu herói, sempre soube que chegaria longe. Ah, ela nunca parou de me amar, ele sussurrou. Nunca. E nunca parou de amar a Lorena. Rita mostrou outro recorte, este de um jornal de Roraima. Era uma pequena nota sobre uma caminhoneira que tinha ajudado a resgatar uma família numa enchente. O nome de Lorena Martins estava destacado com marca-texto amarelo. Como ela conseguiu essa notícia? Não sei, mas tenho certeza de que ela encontrava um jeito de saber da vida da filha, mesmo de longe. Rita guardou os recortes de volta na caixa. A Ângela pode ter vivido longe, mas nunca deixou de ser mãe, nem de ser a mulher que te amou. Alcides se sentou pesadamente no sofá, o peso de 28 anos de verdades caindo sobre ele como um desabamento. Ângela não o havia abandonado. Não havia abandonado Lorena. Ela havia se sacrificado, vivido uma vida de fuga e solidão. Morreu sozinha numa cidade estranha. Tudo para proteger as pessoas que amava. Preciso contar para Lorena. Ele disse finalmente. Vai contar o quê? Que você é o pai dela. Que a mãe dela nunca a abandonou de verdade. Que morreu para protegê-la. A verdade. Toda a verdade. Rita balançou a cabeça. Essa menina passou 24 anos odiando a mãe. Alcides. Construiu a vida dela em cima dessa raiva, dessa sensação de abandono. Você tem certeza de que quer destruir tudo isso de uma vez? Alcides olhou para a foto de Ângela com um anel. Depois para os recortes de jornal. Para as cartas amareladas. Uma vida inteira de amor secreto, de sacrifício silencioso, de proteção à distância. Ela merece saber, ele disse. Tanto Ângela quanto Lorena merecem que a verdade seja contada. E General Moraes? Ele ainda está vivo, ainda tem poder. Não tem medo de que... Moraes é problema meu, Alcides disse, a voz carregada de uma determinação fria. Já passou da hora de ele pagar pelo que fez. Rita o olhou por um longo momento, vendo nele a mesma determinação férrea que tinha visto em Ângela naquela noite de 28 anos atrás. Então que Deus nos proteja, ela murmurou, porque tem tempestade chegando. A madrugada estava fria quando Alcides voltou ao posto de combustível. O caminhão de Lorena continuava estacionado no mesmo lugar, mas agora ele podia ver uma luz fraca na cabine. Ela ainda estava acordada. Rita havia lhe dado mais detalhes devastadores sobre os últimos anos de Ângela. As cartas que ela mandava não eram apenas pedidos de notícias sobre Lorena.
Eram também confissões de uma solidão que doía só de imaginar. Ela escrevia sobre os lugares onde trabalhava. Rita havia contado. Tirando mais cartas da caixa, lanchonetes de beira de estrada, fazendas no interior, fábricas onde ninguém fazia perguntas sobre documento, sempre com medo de ficar tempo demais no mesmo lugar. Alcides bateu levemente na porta da cabine. Lorena abriu a janela, surpreendida. Seu coronel, aconteceu alguma coisa. Não consegui dormir, posso entrar. Ela hesitou, mas acabou abrindo a porta. O interior do caminhão era surpreendentemente organizado. Uma mini geladeira, um pequeno fogão a gás, uma cama estreita mas arrumada. Parecia uma casa em miniatura. Café. Ela ofereceu, já ligando o fogão. Obrigado. Eles ficaram em silêncio enquanto ela preparava o café. Alcides observava cada movimento, vendo neles ecos de Ângela, a maneira delicada de mexer o açúcar, o jeito de inclinar a cabeça quando estava concentrada. Não conseguiu dormir por quê? Lorena perguntou. Entregando-lhe a caneca fumegante, Alcides tomou um gole, ganhando tempo, como começar uma conversa que ia mudar a vida dela para sempre. Lorena, posso te fazer uma pergunta pessoal. Já fez várias hoje. Ela sorriu, mas havia cautela nos olhos. Você realmente acredita que sua mãe te abandonou? No fundo do seu coração. O sorriso morreu no rosto dela. Por que o senhor quer saber? Porque conheci muitas mães ao longo da vida. E mães de verdade não abandonam filhos assim, do nada. Lorena se encolheu no assento, abraçando a caneca como se fosse um escudo. A minha abandonou. Ou talvez ela tenha tido motivos que você nunca soube. Que motivos? A voz de Lorena ganhou uma dureza defensiva. Que motivo justifica deixar uma criança de 3 anos e sumir para sempre? E se ela não sumiu para sempre? E se ela ficou longe para proteger você? Lorena o olhou com desconfiança crescente. O senhor sabe alguma coisa que não está me contando? Alcides respirou fundo. Era agora ou nunca? Sei, e você merece saber também. Ele contou tudo. Sobre o romance com Ângela. Sobre o anel de esmeralda. Sobre a missão na fronteira. Contou sobre a busca desesperada que durou 28 anos. Sobre os detetives. Sobre as esperanças que nasciam e morriam. Lorena o ouviu em silêncio. A expressão mudando gradualmente de desconfiança para incredulidade. Depois para algo próximo do pânico. Você está me dizendo que... Ela parou, a voz falhando. Que sou seu pai. E que sua mãe não te abandonou. Ela se sacrificou para te proteger. Isso é loucura. Lorena se levantou abruptamente, batendo a cabeça no teto baixo da cabine. Isso é completamente maluco. Você apareceu do nada hoje, me ajuda com o caminhão, e agora quer me convencer de que é meu pai. Lorena, não. Ela apontou o dedo para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Não mesmo. Meu pai me abandonou antes mesmo de eu nascer. E minha mãe fez a mesma coisa 3 anos depois. Ponto final. Sua mãe estava grávida de você quando eu parti para a fronteira. Ela nunca me contou porque sabia que eu não ia querer ir. Mentira. Ela testemunhou um assassinato, Lorena. Viu um general do exército executar um homem. E quando descobriram que ela tinha visto, ameaçaram matar ela, você e qualquer pessoa próxima a ela, inclusive eu. Lorena parou de se mexer, as palavras penetrando lentamente em sua mente. Que assassinato? Alcides contou sobre o general Moraes, sobre o esquema de tráfico de drogas, sobre a noite em que Ângela viu algo que mudou sua vida para sempre. Falou sobre os 25 anos de fuga, sobre as cartas para Rita, sobre o amor que nunca morreu apesar da distância. E como você sabe de tudo isso? Lorena perguntou, a voz barelha um sussurro, porque passei as últimas 4 horas conversando com Rita. Sua tia guardou todas as cartas que sua mãe mandou durante todos esses anos. Cada uma delas. Lorena se sentou pesadamente, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. A tia Rita, ela sabia. Sabia de tudo. Sua mãe fez ela jurar que nunca contaria. Rita cumpriu a promessa até hoje. Até hoje. Alcides tirou do bolso uma das cartas que Rita havia lhe dado. Uma das últimas, escrita apenas 4 anos atrás. Lê, ele pediu, estendendo o papel amarelado, com mãos trêmulas. Lorena desdobrou a carta. A caligrafia era inclinada, meio tremida,
como de alguém que escrevia com pressa ou cansaço. Rita, minha irmã querida, hoje faz 21 anos que deixei minha menina com você. 21 anos que não escuto a risada dela, que não posso pentear seus cabelos ou fazer sua comida favorita. Sei que ela já é uma mulher feita, mas para mim ainda é aquela bebezinha que dormia no meu peito. Você disse na última carta que ela comprou um caminhão e está trabalhando na estrada. Fico feliz e preocupada ao mesmo tempo. As estradas são perigosas. Rita, promete que vai dizer para ela ter cuidado, que vai usar cinto de segurança sempre. Às vezes sonho que volto para casa e encontro vocês duas na cozinha, fazendo bolo de cenoura como fazíamos quando ela era pequena. Acordo chorando porque sei que esse sonho nunca vai se realizar, mas prefiro ela longe e viva do que perto e em perigo. Guarda essa carta com as outras. Um dia, se Deus quiser, talvez possam servir para explicar para minha filha que eu nunca parei de amá-la. Nem por um segundo, com amor eterno. Ângela, P.S. Vi uma foto do Alcides no jornal. Ele foi promovido a coronel. Sempre soube que seria um homem importante. Se um dia vocês se encontrarem, conta para ele que eu nunca esqueci do anel de esmeralda. Lorena terminou de ler, e a carta caiu de suas mãos. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente brotaram, descendo pelo rosto em torrentes silenciosas. Ela nunca me esqueceu. Nunca. Rita tem uma caixa cheia de cartas assim. 25 anos de cartas. Lorena, sua mãe mandava dinheiro para sua criação, perguntava sobre você, sonhava em voltar um dia quando fosse seguro. E por que nunca voltou? Alcides sentiu o coração se partir, porque ela morreu antes disso. Há 3 anos, atropelada em Cuiabá, Rita recebeu uma carta de uma estranha contando o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lorena chorava em silêncio, os ombros tremendo, 24 anos de raiva e ressentimento desmoronando como um castelo de areia. Eu a odiei, ela sussurrou. Durante toda a minha vida, eu a odiei. Ela sabia disso, e ainda assim continuou te protegendo. Como ela morreu, você disse atropelada, mas... Alcides hesitou. Deveria contar sobre as circunstâncias, sobre o fato de que Ângela estava correndo, possivelmente fugindo de alguém mesmo depois de tantos anos. A polícia arquivou como acidente. Ela estava tentando atravessar uma avenida movimentada à noite. Tentando atravessar ou fugindo? A pergunta o pegou de surpresa. Lorena era mais esperta do que ele havia calculado. Não sabemos. Claro que sabemos. Ela limpou os olhos com a manga da camisa. Ela passou a vida inteira correndo. Por que seria diferente no final? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Lá fora, o posto começava a despertar com a chegada dos primeiros caminhoneiros da manhã. E o general Moraes? Lorena perguntou finalmente. Ele ainda está vivo. Está aposentado, mas ainda influente. E vai ficar impune, depois de tudo que fez com nossa família. Nossa família. A expressão atingiu Alcides como um soco no peito. Pela primeira vez, Lorena havia usado nossa. Não se ele depender de mim. Lorena o olhou nos olhos. E pela primeira vez Alcides viu nela não apenas traços de Ângela, mas algo dele mesmo. A determinação férrea. A sede de justiça que o havia guiado durante toda a carreira militar. Eu quero conhecer essa história direito, ela disse. Quero ver as cartas todas. Quero saber cada detalhe da vida que minha mãe viveu por causa desse desgraçado. Rita tem tudo guardado. Então vamos lá. Lorena começou a recolher suas coisas. Os movimentos súbitos e decididos. Quero ver minha tia. Quero que ela me conte tudo. E depois... Ela parou e o olhou diretamente nos olhos. Não havia mais lágrimas. Apenas uma resolução que ele reconheceu como sendo sua própria. Depois a gente vai acertar as contas com quem destruiu nossa família. Alcides assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Lorena era filha dele, sem dúvida. Herdara sua coragem e sua teimosia. Mas também herdara a determinação perigosa que podia levar uma pessoa a fazer escolhas que mudariam sua vida para sempre. Tá certo, ele disse. Vamos juntos. Pela primeira vez em 28 anos. Alcides não estava sozinho na busca por justiça para Ângela. E pela primeira vez na vida, Lorena não estava sozinha no mundo.
O sol mal havia nascido quando Alcides e Lorena chegaram à casa da Rua das Acácias. Rita estava na cozinha preparando café, quando ouviu o barulho do portão. Ao ver Lorena caminhando ao lado de Alcides, quase derrubou a cafeteira. "Minha menina!" ela exclamou, correndo para abraçar a sobrinha. "O que você está fazendo aqui? Pensei que tinha ido para Manaus." "Mudança de planos, tia." Lorena se deixou abraçar, mas Alcides percebeu a tensão em seus ombros. "A gente precisa conversar." Rita olhou de Lorena para Alcides, entendendo imediatamente o que havia acontecido. "Ah, meu Deus, você contou para ela." "Contou o quê, tia Rita?" Lorena se afastou do abraço, os olhos brilhando com uma intensidade que não estava lá na noite anterior. "Contou que minha mãe não me abandonou, que esse homem aqui é meu pai, que vocês duas me mentiram a vida inteira." "Lorena, não." Lorena levantou a mão, parando Rita no meio da frase. "Primeiro eu quero ver as cartas. Todas elas. E quero que você me conte cada detalhe que escondeu de mim durante 24 anos. Rita suspirou, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. "Entra. Vou buscar tudo." A sala ficou pequena demais para as emoções que a ocupavam. Rita trouxe as 2 caixas de sapatos e as colocou na mesa de centro. Lorena se sentou no chão, de pernas cruzadas, como fazia quando criança, e começou a abrir as cartas uma por uma. A primeira carta era de 1999. 2 anos depois que Ângela havia desaparecido. "Rita, não sei nem como começar esta carta. Espero que vocês estejam bem e que minha menina não esteja dando muito trabalho. Sei que deve estar perguntando por mim. Por favor, não conta onde estou. Ainda não é seguro. Estou trabalhando numa fazenda perto de Porto Velho. O patrão não faz perguntas e paga em dinheiro. Junto esta quantia para ajudar com as despesas da Lorena. Sei que não é muito, mas é tudo que posso mandar agora. Como ela está? Já está falando direito? Lembra de mim? Às vezes acordo de madrugada achando que ouvi ela me chamando de mamãe, com amor. Ângela." Lorena leu em silêncio, as lágrimas caindo sobre o papel amarelado. Alcides se sentou ao lado de Rita, assistindo sua filha descobrir pedaço por pedaço a mãe que nunca conhecera de verdade. A segunda carta era de 6 meses depois. "Tive que sair de Porto Velho. Alguém estava fazendo perguntas sobre uma mulher sozinha com a minha descrição. Estou agora em Rio Branco, trabalhando numa lanchonete. A dona é uma senhora boa que não liga para o fato de eu não ter documentos." "Rita, por favor, me conta como está nossa menina. Está comendo bem? Cresceu? Já sabe contar até 10. Eu sonhei com ela ontem e ela estava me chamando para brincar de boneca. Acordei chorando. Carta após carta. Lorena foi montando a história de uma mãe que nunca parou de amá-la, que se sacrificou diariamente, que viveu uma vida de privações e medo para proteger a filha que mal se lembrava dela. Uma carta de 2005 a fez parar completamente. "Rita, nossa menina fez 16 anos, 16. Sei porque você me escreveu contando que ela estava terminando o ensino médio. Queria tanto estar aí para ver ela de formatura, para dizer como estou orgulhosa. Você disse que ela quer comprar um caminhão e trabalhar na estrada. Tenho medo, Rita. As estradas são perigosas para uma menina sozinha, mas sei que ela puxou ao pai. Sempre foi teimosa e independente. Cuida dela para mim. Diz que eu estou torcendo por ela, mesmo que ela não saiba. Você sabia que eu queria ser caminhoneira?" Lorena perguntou para Rita, a voz embargada. "Sua mãe sabia de tudo sobre você." Rita respondeu. "Eu contava nas cartas que mandava de volta, suas notas na escola, seus sonhos, até quando você teve sua primeira paixonite." "Primeira paixonite." Rita sorriu tristemente. "Pelo João do mercado. Você tinha 15 anos e ficava vermelha toda vez que ele falava com você." Lorena riu através das lágrimas. "Eu nem lembro de ter contado isso para a senhora." Não contou diretamente, mas uma tia percebe essas coisas. Alcides observava a interação entre as duas. Sentindo um misto de gratidão e inveja, Rita havia sido mãe de sua filha durante 24 anos. Ela conhecia cada detalhe da infância e adolescência de Lorena, enquanto ele era um completo estranho. Lorena continuou lendo. Uma carta de 2010. "Rita, você disse que nossa menina comprou o caminhão. Estou tão orgulhosa que mal consigo parar de chorar. Sei que vai ser uma caminhoneira excelente. Sempre foi corajosa e responsável.
Mandei um dinheiro extra este mês. Sei que ela não vai aceitar se vier de mim, então diz que é um presente seu de aniversário atrasado. Compra para ela um cinto de segurança bom, capacete se ela andar de moto, e qualquer coisa que mantenha minha menina segura na estrada. PS. Vi no jornal que Alcides foi promovido a tenente-coronel. Ele parece bem na foto. Ainda usa aquele sorriso que me fazia derreter. Alcides sentiu o rosto esquentar. Mesmo depois de todos aqueles anos, mesmo vivendo como fugitiva, Ângela ainda acompanhava sua vida através dos jornais. Ela te amava, Lorena disse de repente, olhando para ele. Mesmo depois de tanto tempo longe, ela ainda te amava. Como você sabe, está aqui nas cartas. O jeito como ela fala de você, como acompanhava sua carreira. Uma mulher não faz isso por um homem que abandonou. Lorena fez uma pausa. Ela te protegia tanto quanto me protegia. A observação atingiu Alcides em cheio. Durante 28 anos, ele havia se sentido abandonado, rejeitado. Agora percebia que Ângela havia aberto mão de tudo. Do amor da vida, da filha, da própria segurança. Para protegê-los, Lorena chegou às cartas mais recentes, uma de 2018. Nossa menina está com 21 anos, Rita. Uma mulher feita. Você mandou uma foto dela ao lado do caminhão e ela está linda. Tem meus olhos, mas o sorriso é do Alcides. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa todos esses anos. Se devia ter ficado e enfrentado as consequências. Mas aí lembro que enquanto estou longe, vocês estão seguros. E isso vale qualquer sacrifício. Tenho sonhado ultimamente que um dia posso voltar, que posso conhecer minha neta, se ela tiver filhos, que posso sentar na cozinha com vocês e contar todas as histórias que guardei durante todos esses anos. Será que é tolice demais sonhar com isso? Neta, Lorena murmurou. Ela sonhava em ter netos. A penúltima carta era de apenas 4 anos atrás. Rita, estou cansada. 24 anos correndo. 24 anos olhando por cima do ombro. Às vezes penso em parar de correr, em voltar para casa e enfrentar o que vier. Mas e se ainda não for seguro? E se minha volta colocar nossa menina em perigo? Não posso arriscar. Ela construiu uma vida. Tem um negócio próprio. Não posso destruir isso. Cuida da nossa menina, Rita. Diz para ela que onde quer que eu esteja, estou orgulhosa da mulher que ela se tornou. E se um dia ela perguntar por que eu fui embora, conta para ela que foi por amor. Tudo sempre foi por amor. A última carta estava datada de 3 meses antes da morte de Ângela. Tenho uma sensação estranha ultimamente. Rita, como se alguém estivesse me observando. Talvez seja paranoia depois de tantos anos, mas não posso ignorar. Se algo acontecer comigo, quero que saiba que estes foram os anos mais difíceis da minha vida. Mas não me arrependo. Nossa menina cresceu livre e segura. Alcides seguiu sua carreira sem problemas. Valeu a pena. Guardei todas as cartas que você me mandou durante esses anos. Se algo me acontecer, alguém vai encontrá-las e talvez mande de volta para você. Espero que um dia possam servir para explicar tudo para nossa menina. Se ela um dia conhecer o pai, conta para ela como ele era quando jovem, como ríamos juntos, como ele declamava Drummond na praça. Conta que ele era um homem bom e que ela pode se orgulhar disso. Com amor eterno, Ângela. Lorena terminou de ler e ficou em silêncio por longos minutos. As cartas espalhadas ao redor dela como pétalas de uma flor destruída, quando finalmente falou. Sua voz estava diferente, mais madura, carregada de uma compreensão dolorosa. Ela morreu sozinha, disse. Depois de 25 anos se sacrificando por nós, ela morreu sozinha numa cidade estranha. Mas ela morreu sabendo que vocês estavam seguros, Rita disse gentilmente. Para ela isso valia tudo. Lorena se levantou e foi até a janela, olhando para a rua onde havia brincado quando criança, onde havia crescido sem saber que a mãe pensava nela todos os dias. 24 anos. Ela disse sem se virar. 24 anos eu carreguei esse ódio no peito, esse ressentimento, e agora descubro que ela era uma heroína. Lorena. Ela se virou para Alcides, e pela primeira vez ele viu nela não apenas traços físicos familiares, mas algo mais profundo, a mesma força interior que Ângela havia mostrado, a mesma capacidade de amar intensamente. E você, ela disse, durante todos esses anos, você me procurou. Procurei vocês duas.
todos os dias, mas nunca desistiu. Nunca. Lorena assentiu lentamente. Então agora somos 2 órfãos que finalmente se encontraram. A frase simples carregava o peso de 28 anos de saudade, de 24 anos de mal-entendido, de uma vida inteira de amor que finalmente podia ser reconhecido. Somos, Alcides concordou, a voz rouca de emoção. E agora? Lorena perguntou. O que fazemos com tudo isso? Alcides olhou para as cartas espalhadas, para Rita que chorava silenciosamente, para a filha que havia acabado de conhecer e que já se sentia como parte essencial de sua vida. Agora, ele disse, honramos a memória da sua mãe e acertamos as contas com quem nos roubou 28 anos de família. 2 dias depois da revelação das cartas, Alcides acordou com o celular tocando insistentemente. Era Rita, e o desespero em sua voz o fez sentar na cama imediatamente. Alcides, graças a Deus você atendeu. A Lorena sumiu. Como assim sumiu? Ela passou a noite aqui ontem, dormiu no quarto que era dela quando criança. Quando acordei de manhã, ela tinha ido embora, levou o caminhão e deixou só um bilhete dizendo que precisava de um tempo para processar tudo. Alcides já estava se vestindo enquanto falava. Alguma ideia de onde ela pode ter ido? Tenho uma suspeita. A voz de Rita tremeu. Encontrei no quarto dela uma das cartas da Ângela em que ela menciona onde nossa irmã está enterrada. O sangue de Alcides gelou. Em Cuiabá. A mulher que escreveu sobre a morte da Ângela mencionou o nome do cemitério na carta. Acho que a Lorena foi atrás. Alcides desligou o telefone e correu para o carro. Cuiabá ficava a mais de 1000 quilômetros dali. Se Lorena tinha saído de madrugada, já devia estar a meio caminho. Durante todo o trajeto, ele tentou ligar para o celular dela, mas caía direto na caixa postal. A cada hora que passava, sua preocupação aumentava. Lorena estava em estado emocional frágil, dirigindo um caminhão pesado por rodovias perigosas. Processando uma vida inteira de verdades devastadoras, chegou a Cuiabá no final da tarde do dia seguinte. O cemitério da saudade ficava na periferia da cidade, um lugar simples onde pessoas sem muitos recursos encontravam seu descanso eterno. Não foi difícil encontrar o caminhão vermelho estacionado perto da entrada. Alcides caminhou pelos corredores de lápides modestas, seguindo as placas indicativas. A seção dos sem identificação ficava no fundo do cemitério, onde cruzes simples marcavam túmulos sem nome ou com nomes que ninguém reclamou. Encontrou Lorena sentada no chão de terra batida diante de uma lápide simples de concreto. A inscrição era básica. Ângela Cardoso, falecida em 15/03/2022. Alguém, provavelmente a tal Maria das Dores, havia pagado para gravar pelo menos o nome. Ela está aqui, Lorena disse sem olhar para ele. Minha mãe está realmente aqui. Alcides se sentou ao lado da filha no chão poeirento. Como você se sente? Vazia. Lorena limpou os olhos vermelhos de tanto chorar. 24 anos odiando ela. E agora descubro que ela estava morrendo um pouquinho todos os dias longe de nós. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a lápide simples que marcava o fim de uma vida de sacrifícios. Eu falei com ela. Lorena disse de repente. Falou o quê? Pedi desculpa por ter odiado ela, por ter crescido achando que tinha sido abandonada. Sua voz quebrou. Por ela ter morrido sem saber que eu acabei entendendo. Alcides sentiu o peito apertar. Ela sabe, Lorena. De alguma forma, ela sabe. Você acha? Tenho certeza. Uma mãe sempre sabe. Lorena se levantou e tirou do bolso o anel de esmeralda. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela o removeu do dedo. Vou deixar com ela, disse, ajoelhando-se para colocar o anel sobre a lápide. Afinal, sempre foi dela mesmo. Não. Alcides segurou sua mão. Ela te deu esse anel. Era para você usar. Mas nada. Ângela quis que você tivesse uma parte dela sempre com você. E agora que você sabe a verdade, o anel significa o que sempre deveria ter significado. O amor incondicional de uma mãe. Lorena olhou para o anel, depois para ele. E o amor incondicional de um pai que nunca desistiu de procurar. A pergunta simples carregava tanto peso que Alcides sentiu as lágrimas brotarem. Isso também. Ela recolocou o anel no dedo, mas manteve a mão sobre a lápide por mais alguns segundos.
Tenho uma coisa que preciso te contar. Rita havia dito quando ele ligou para avisar que havia encontrado Lorena. Uma coisa que nem para ela eu contei ainda. O que? Existe uma última carta da Ângela. Uma que ela me mandou junto com instruções muito específicas. Agora, sentado ao lado da filha no cemitério onde Ângela repousava, Alcides se lembrou das palavras de Rita, a última carta, a que só deveria ser aberta se ele e Lorena se encontrassem. Lorena, ele disse devagar. Rita me contou que existe mais uma carta, uma última. Mais uma. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos de cansaço. Sua mãe deixou instruções para que só fosse aberta se eu e você nos encontrássemos um dia. Lorena ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ela sabia de alguma forma. Ela sabia que isso ia acontecer. Parece que sim. Onde está a carta? Com Rita? Ela disse que ia trazê-la pessoalmente, como se tivesse ouvido seu nome. O celular de Alcides tocou. Era Rita avisando que estava chegando ao cemitério. 15 minutos depois, ela apareceu no corredor entre as lápides, carregando uma bolsa de couro velha. Minha menina, ela disse, abraçando Lorena com força. Me deu um susto do coração sumindo assim. Desculpa, tia Rita. Eu precisava vir aqui. Rita assentiu, entendendo. Ela se ajoelhou diante da lápide e fez uma oração silenciosa antes de se sentar ao lado deles. Trouxe a carta, disse tirando da bolsa um envelope lacrado. Sua mãe me deu isso há 5 anos, quando veio me visitar pela última vez. Ela veio te visitar? Lorena se surpreendeu. Veio sim, uma noite só. Cheia de cuidado, verificando se não estava sendo seguida, disse que tinha um pressentimento, que talvez não tivesse muito tempo. Me deu esta carta e fez um pedido. Rita estendeu o envelope para Lorena. O nome, minha filha querida e o homem que nunca parei de amar, estava escrito na caligrafia conhecida de Ângela. O pedido era para entregar esta carta apenas se vocês dois se encontrassem. Ela disse que se isso acontecesse, significaria que finalmente era seguro contar a verdade completa. Lorena pegou o envelope com mãos trêmulas. Quer dizer que nem você sabe o que está escrito aqui. Não faço ideia. Sua mãe disse que havia coisas que só vocês dois deveriam saber. O sol estava se pondo quando Lorena abriu o envelope. Dentro havia 3 folhas de papel, escritas dos 2 lados com a caligrafia cuidadosa de Ângela. Ela começou a ler em voz alta. Minha filha do coração e meu amor eterno. Se vocês estão lendo esta carta, significa que finalmente se encontraram. Significa que Deus ouviu minhas orações e permitiu que uma família destroçada se reunisse. Mesmo que eu não esteja mais aí para ver, Lorena, minha menina, você deve estar com tanta raiva de mim neste momento. Deve estar se perguntando como uma mãe consegue abandonar uma filha por 25 anos. Mas espero que as outras cartas tenham explicado que eu nunca, nem por um segundo, abandonei você. Eu apenas me sacrifiquei para que você pudesse viver. Alcides, meu amor, você deve estar se perguntando por que eu nunca contei sobre a gravidez. Por que fugi sem explicar? A resposta é simples. Porque eu te conhecia. Conhecia seu coração nobre, sua sede de justiça. Se eu tivesse contado sobre o bebê, você teria voltado da missão imediatamente. E se eu tivesse contado sobre o que vi, você teria ido atrás de Moraes. Nos 2 casos, você teria morrido. Tenho certeza disso. Mas existe algo que nunca contei para ninguém, nem para Rita. Algo que guardei comigo durante todos esses anos porque tinha medo de que pudesse colocar vocês em perigo. Na noite em que vi Moraes matar aquele homem. Eu não estava sozinha no hospital. Tinha outra pessoa lá. Alguém que também viu tudo e que pode confirmar minha história. O Dr. Mendonça. O médico que foi forçado a participar da execução. Ele está vivo. Alcides. Mora em Brasília agora, trabalha num hospital particular, durante todos esses anos de fuga. Mantive contato discreto com ele através de intermediários. Ele guardou evidências do que aconteceu naquela noite. Documentos. Gravações de conversas telefônicas que comprometem Moraes. Dr. Mendonça sempre quis entregar tudo para a justiça, mas tinha medo de represálias, assim como eu. Mas se algo me aconteceu e vocês estão lendo isto, talvez seja a hora de expor a verdade. O endereço dele está no final desta carta. Lorena, minha filha, quero que saiba que cada dia longe de você foi uma morte pequena, mas também quero que saiba que me orgulho imensamente da mulher que você se tornou.
Rita me contava tudo nas cartas. Sua coragem, sua independência, sua bondade com as pessoas que encontrava nas estradas. Você é tudo o que sonhei que fosse. Alcides, obrigada por nunca ter desistido de nos procurar. Obrigada por ter sido o homem íntegro que eu sempre soube que era. E obrigada por ter encontrado nossa filha. Cuidem um do outro, amem um ao outro, sejam a família que nunca pudemos ser. Se decidirem ir atrás de Moraes, sejam cuidadosos. Ele ainda é perigoso, ainda tem poder. Mas vocês têm algo que eu nunca tive. Vocês têm um ao outro, com amor infinito e eterno. Ângela P.S. Dr. Roberto Mendonça. Hospital São Marcos. Brasília. Fale que é da parte da Ângela, que nunca esqueceu do juramento de Hipócrates. O silêncio que se seguiu foi profundo. As palavras de Ângela pairavam no ar como uma bênção e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Ela deixou uma pista. Lorena disse finalmente. Um caminho para a justiça. E nos deu uma escolha. Alcides acrescentou. Podemos seguir em frente com nossas vidas ou podemos terminar o que ela começou. Lorena se levantou e tocou a lápide mais uma vez. Mãe, a senhora passou 25 anos fugindo de um homem que destruiu nossa família. Acho que é hora de ele pagar pelo que fez. Ela se virou para Alcides. Vamos para Brasília. Alcides olhou para a filha, corajosa, determinada, com a sede de justiça correndo nas veias, e assentiu. Vamos. Juntos. O Hospital São Marcos. Em Brasília era uma construção moderna de vidro e concreto, que contrastava com a simplicidade dos lugares onde Ângela havia passado seus últimos anos. Alcides e Lorena estavam no estacionamento há 20 minutos, tentando reunir coragem para o encontro que poderia mudar tudo. E se ele não quiser falar conosco? Lorena perguntou, mexendo nervosamente no anel de esmeralda. Então voltamos para casa e seguimos nossas vidas. Alcides respondeu, embora soubesse que nenhum dos dois conseguiria fazer isso. Não. Ela balançou a cabeça. Não conseguiria, depois de saber de tudo que minha mãe passou. Não conseguiria fingir que nada aconteceu. Eles entraram no hospital e pediram informações na recepção. Dr. Roberto Mendonça trabalhava no setor de cardiologia. A recepcionista, uma mulher de meia idade com óculos, explicou que ele estava em cirurgia, mas sairia dentro de 1 hora. Podem aguardar na sala de espera do 3º andar, ela disse. Mas não posso garantir que ele vai ter tempo para atendê-los. Diga para ele que é da parte da Ângela que nunca esqueceu do juramento de Hipócrates. Alcides pediu. A recepcionista anotou o recado, claramente intrigada com a mensagem misteriosa. A sala de espera era silenciosa, com apenas o som baixo de um televisor e o vai e vem discreto de enfermeiros e médicos. Lorena folheava uma revista sem ler, enquanto Alcides observava as pessoas ao redor, tentando imaginar como seria a reação de Mendonça ao vê-los. 45 minutos depois, um homem de cerca de 60 anos apareceu na porta da sala de espera. Era magro, de cabelos grisalhos e óculos de grau. Vestia o jaleco branco e tinha no rosto uma expressão de choque absoluto. Vocês são os que deixaram o recado sobre Ângela? Perguntou, a voz tremendo. Somos! Alcides se levantou. Eu sou Alcides Ribeiro. E esta é Lorena, filha da Ângela. Dor. Mendonça fechou os olhos por um momento, como se estivesse vendo fantasmas. Meu Deus, depois de todos esses anos. Ele olhou ao redor nervosamente. Não podemos conversar aqui. Venham comigo. Ele os levou até seu consultório particular. Uma sala pequena, mas organizada, com diplomas nas paredes e uma foto da família na mesa. Trancou a porta e fechou as cortinas antes de se sentar. Como ela está? Foi a primeira pergunta dele. Faz 3 anos que não recebo notícias. Alcides e Lorena se entreolharam. Dr. Mendonça. Alcides começou devagar. A Ângela morreu há 3 anos. Atropelada em Cuiabá. O médico recuou como se tivesse levado um soco. Tirou os óculos e limpou os olhos, que subitamente se encheram de lágrimas. Eu sabia, ele murmurou, quando as cartas pararam de chegar. Eu sabia que algo tinha acontecido. Ele olhou para Lorena. Você é igualzinha a ela quando era jovem. O senhor conheceu minha mãe antes daquela noite. Conheci,
Ângela trabalhava algumas vezes na clínica onde eu atendia. Era uma moça doce, sempre educada, sempre preocupada em fazer o trabalho direito. Doutor, Mendonça suspirou fundo. E foi por minha causa que a vida dela virou um inferno. Como assim? Se eu não tivesse aceito atender aqueles criminosos, se eu tivesse denunciado o que estava acontecendo na clínica, Ângela nunca teria presenciado aquela execução. Ele se levantou e foi até a janela. Carreguei essa culpa por 28 anos. Doutor, Alcides se inclinou para a frente. A Ângela nos deixou uma carta. Ela disse que o senhor tem evidências do que aconteceu naquela noite. Doutor, Mendonça se virou lentamente. Tenho, durante todos esses anos. Guardei tudo. Por quê? Porque sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. E porque prometi para a Ângela que, se algo acontecesse com ela, eu contaria tudo para as autoridades. Ele foi até um armário e digitou um código numa pequena fechadura eletrônica. De dentro tirou uma pasta marrom, espessa, cheia de documentos. Está tudo aqui, disse, colocando a pasta sobre a mesa. Gravações das conversas que Moraes teve comigo nos dias seguintes à execução, ameaçando minha família se eu falasse alguma coisa, documentos que provam o esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico através de empresas fantasmas e, principalmente, ele abriu a pasta e tirou um envelope lacrado. Uma confissão completa, assinada por mim e por Ângela, contando tudo o que aconteceu naquela noite. Lorena pegou o envelope com mãos trêmulas. Minha mãe assinou isso. Assinou 2 dias antes de desaparecer. Ela veio aqui à noite, desesperada, e disse que precisávamos documentar tudo antes que fosse tarde demais. Dr. Mendonça voltou a se sentar, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Ângela era mais corajosa do que eu. Ela queria denunciar Moraes imediatamente. Eu que tive medo, que disse para ela esperar, que precisávamos de mais evidências. Sua voz se quebrou. Se eu tivesse tido a coragem que ela tinha, talvez ela não tivesse precisado fugir. Doutor, Alcides disse gentilmente, o senhor não tem culpa do que aconteceu. Moraes é o responsável por tudo isso. Mas eu poderia ter impedido. Poderia ter denunciado na primeira oportunidade. E poderia ter morrido também. Lorena interveio. Minha mãe não fugiria se não fosse necessário. Ela sabia que vocês dois corriam perigo de morte. Doutor, Mendonça olhou para ela com admiração. Você tem a sabedoria dela e a coragem do pai. Pelo que ela me contava nas cartas. Nas cartas. Durante todos esses anos, Ângela e eu mantivemos contato através de intermediários. Ela me contava sobre você, sobre como estava orgulhosa da mulher que você estava se tornando. E sobre ele, apontou para Alcides, sobre como acompanhava sua carreira militar pelos jornais. Alcides sentiu o peito apertar. Ela realmente nunca nos esqueceu. Nunca nas últimas cartas, ela falava sobre um pressentimento que tinha, sobre estar sendo observada novamente. Disse que talvez Moraes tivesse descoberto onde ela estava. O senhor acha que a morte dela foi mesmo um acidente? Doutor, Mendonça hesitou. Não sei, mas sei que Ângela era muito cuidadosa. 25 anos fugindo ensinam uma pessoa a ser extremamente cautelosa. Ele se levantou e foi até outra gaveta, de onde tirou mais documentos. Tem mais uma coisa que preciso mostrar para vocês. Disse, estendendo uma pasta diferente. Nos últimos 5 anos, consegui mais informações sobre Moraes. Ele não parou com o esquema de drogas depois da morte daquele homem. Continuou. Expandiu a operação. Alcides abriu a pasta e encontrou fotos. Documentos bancários, registros de ligações telefônicas. Como conseguiu tudo isso? Tenho contatos na Polícia Federal, pessoas que suspeitavam de Moraes há anos, mas nunca tiveram evidências suficientes para uma acusação. Dossai. Mendonça sorriu tristemente. Parece que não era o único covarde guardando evidências contra ele. Lorena pegou uma das fotos, mostrava Moraes, agora general aposentado, saindo de um prédio luxuoso em Brasília. Ele ainda está aqui na cidade. Mora numa mansão no Lago Sul, oficialmente aposentado, mas ainda tem influência política e militar considerável. E por que não denunciaram ele até hoje? Porque nunca tivemos uma testemunha ocular do assassinato. Apenas evidências circunstanciais. Doutor, Mendonça olhou diretamente para Alcides. Até agora, a confissão da Ângela. Exato.
Com o testemunho dela e o meu, mais todas essas evidências, finalmente temos um caso sólido contra Moraes. Alcides fechou as pastas, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. E os riscos, Moraes ainda é perigoso. Muito. Tem contatos no crime organizado, na política, nas forças armadas. Mas também tem muito mais a perder agora. Uma acusação formal de homicídio e tráfico de drogas destruiria completamente sua reputação e sua família. Família. É casado, tem 2 filhos adultos, netos, construiu uma imagem pública impecável durante todos esses anos. Lorena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade onde o homem que destruíra sua família vivia confortavelmente. Minha mãe passou 25 anos correndo dele, disse sem se virar. Morreu sozinha numa cidade estranha por causa dele. E ele está aqui, numa mansão, cercado de família. Lorena, não. Ela se virou, os olhos brilhando com uma determinação que Alcides reconheceu como sendo sua própria. Chega, está na hora de ele pagar pelo que fez. Dor. Mendonça assentiu gravemente. Já contatei meus conhecidos na PF. Eles estão prontos para agir assim que decidirmos como proceder. Há quanto tempo eles sabem sobre Moraes? Oficialmente há 5 anos? Não oficialmente, há muito mais tempo, mas nunca tiveram provas suficientes. Alcides pegou a confissão de Ângela e a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Agora tem. Agora tem. Dr. Mendonça concordou. A pergunta é: vocês estão prontos para enfrentar as consequências, porque uma vez que isso sair, não há volta. Pai e filha se entreolharam. Em seus olhos, a mesma determinação que havia guiado Ângela naquela noite fatídica de 28 anos atrás. Estamos, disseram ao mesmo tempo. Dete. Mendonça sorriu pela primeira vez desde que os conhecera. Então vamos fazer justiça pela Ângela. A delegacia da Polícia Federal em Brasília era um prédio imponente que irradiava seriedade institucional. 3 dias após o encontro com Dr. Mendonça, Alcides e Lorena estavam sentados numa sala de reuniões, cercados por agentes federais e pilhas de documentos que representavam 28 anos de injustiça. O delegado federal Marcos Pereira, um homem de 40 e poucos anos com expressão séria, folheava a confissão de Ângela pela 3ª vez. É impressionante, disse ele. Durante anos suspeitamos de Moraes, mas nunca tivemos evidências concretas de homicídio. Esta confissão muda tudo. Dr. Mendonça, sentado ao lado deles, assentiu gravemente. Ângela foi muito detalhista. Descreveu cada momento daquela noite, cada palavra que ouviu, e as gravações que o senhor fez das conversas com Moraes. Perguntou a agente federal Silva, uma mulher jovem mas experiente. Estão todas digitalizadas e com perícia técnica que comprova a autenticidade. São conversas onde Moraes me ameaça diretamente. Menciona o problema que Ângela representava e fala sobre limpar qualquer evidência. Lorena, que vinha acompanhando tudo em silêncio, finalmente falou. Quanto tempo vai demorar para prendê-lo? Delegado Pereira a olhou com simpatia. Senhorita Martins, entendo sua ansiedade, mas precisamos fazer isso corretamente. Moraes ainda tem muita influência. Se cometermos qualquer erro processual, ele pode escapar por uma tecnicalidade jurídica. Mas vocês vão prendê-lo. Vamos, com estas evidências, já temos mandado de prisão aprovado pelo juiz. Mas queremos coordenar a operação para pegar não apenas Moraes, mas toda a rede dele. Alcides se inclinou para a frente. Que rede? Descobrimos que o esquema de tráfico que sua esposa testemunhou em 1997 evoluiu. Moraes montou uma organização complexa de lavagem de dinheiro que opera até hoje, envolvendo políticos, empresários e militares. Depois de todos esses anos. Exato. O que começou como tráfico de drogas na fronteira se transformou numa das maiores operações de lavagem de dinheiro do país. A agente Silva mostrou um organograma complexo. Moraes é o cabeça de tudo. O Dr. Mendonça balançou a cabeça incrédulo. Ângela morreu por causa disso. Ela poderia ter parado tudo há 28 anos. Poderia. Delegado Pereira concordou. Mas também poderia ter sido morta no primeiro dia se tivesse tentado. Ela fez a escolha mais sábia. Desapareceu e guardou as evidências até que fosse seguro usá-las. Só que ela nunca se sentiu segura. Lorena murmurou.
os olhos marejados. O silêncio pesou na sala por um momento. Finalmente, Alcides perguntou: "Quando vocês vão agir? Amanhã de manhã, operação simultânea em 12 endereços diferentes. Moraes será o primeiro. Eu quero estar lá", Lorena disse imediatamente. "Senhorita Martins, isso não é possível." "Eu quero estar lá", ela repetiu, a voz firme. "Minha mãe passou 25 anos da vida correndo desse homem. Ela merece que eu esteja lá quando ele for preso." Delegado Pereira olhou para Alcides, procurando apoio, mas o que viu foi a mesma determinação nos olhos do pai. "Eu também quero estar lá", Alcides disse. "Como militar, passei a vida defendendo a justiça. Este é o caso mais importante da minha carreira. Vocês entendem que não podem participar diretamente da prisão." "Entendemos." Lorena respondeu. "Só queremos assistir." O delegado suspirou. "Podem ficar numa viatura a uma distância segura, mas se houver qualquer complicação, vocês saem de lá imediatamente." "Combinado, doutor." Mendonça se levantou. "Eu vou para casa preparar minha família. Quando tudo isso sair na imprensa, nossa vida vai virar de cabeça para baixo." "Dorme, Mendonça." Lorena se levantou também. "Obrigada por ter guardado essas evidências todos esses anos. Por ter sido leal à minha mãe." O médico sorriu tristemente. "Sua mãe foi a pessoa mais corajosa que conheci. Era o mínimo que eu podia fazer." Depois que ele saiu, Alcides e Lorena ficaram sozinhos na sala com os agentes federais. Finalizando os últimos detalhes do depoimento, "Há mais uma coisa." Delegado Pereira disse. "Descobrimos algo sobre a morte de sua mãe em Cuiabá." Lorena e Alcides se tensionaram imediatamente. "O quê?" Reabri o caso discretamente. "Conversei com testemunhas que não foram ouvidas na época. 2 pessoas viram Ângela correndo antes do atropelamento. Ela estava claramente fugindo de alguém. Fugindo de quem? Não sabemos ainda. Mas um dos porteiros de um prédio próximo disse que viu 2 homens numa moto seguindo ela. Quando ela foi atropelada, eles pararam, olharam e foram embora." Lorena fechou os punhos. "Assassinato. Possivelmente, mas sem mais evidências. É difícil provar. Moraes pode alegar que não sabia onde Ângela estava. Mas nós sabemos a verdade." Alcides disse entre dentes. "Sabemos, e isso vai ter que bastar por enquanto." Eles saíram da delegacia no final da tarde. O sol se punha sobre Brasília, tingindo os prédios governamentais de dourado. Era uma cidade que respirava poder, onde decisões importantes eram tomadas todos os dias. Amanhã, uma das decisões mais importantes da vida de Alcides e Lorena seria executada. "Quer jantar alguma coisa?" Alcides perguntou quando chegaram ao hotel. "Não estou com fome." Lorena se sentou numa poltrona do lobby. "Só consigo pensar em amanhã." Alcides se sentou ao lado dela. "Como você está se sentindo?" "Estranha. Durante toda a minha vida adulta, achei que não tinha família de verdade, só a tia Rita. E agora, em menos de uma semana, descobri que tenho um pai e que minha mãe foi uma heroína. E como é isso para você?" Lorena ficou em silêncio por um momento, observando o movimento do lobby, assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Assustador porque mudou tudo o que eu pensava sobre mim mesma. Reconfortante porque finalmente entendo de onde vem minha teimosia. Alcides riu. "Sua mãe sempre disse que você puxaria ao pai. Ela falava de mim nas cartas para você. Não para mim, para o Dr. Mendonça, mas ele me contou tudo hoje." Alcides se virou para olhar diretamente para ela. "Ela acompanhou cada fase da sua vida, Lorena. Suas primeiras palavras, seus primeiros passos, quando você aprendeu a dirigir, quando comprou o caminhão. Como? Rita mandava fotos e cartas contando tudo. Ângela guardava cada uma. Dr. Mendonça disse que ela carregava uma foto sua na carteira, toda amassada de tanto olhar." Lorena sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. 24 anos de ódio por nada. Não por nada. Vocês 2 fizeram o que era preciso para sobreviver. Ela fugindo. Você se fortalecendo com a raiva. No final deu certo. Deu certo. Você cresceu forte e independente. Ela te protegeu até o fim. E agora estamos aqui, juntos, prestes a fazer justiça por ela. Lorena assentiu, limpando os olhos. "Me conta sobre vocês 2, sobre como era o namoro." Alcides sorriu.
uma expressão nostálgica tomando conta do rosto. Sua mãe era especial, inteligente, engraçada, teimosa, lia muito, adorava discutir política, sonhava em conhecer o mundo. E vocês tinham planos, muitos. Queríamos casar quando eu voltasse da missão. Ela falava em ter filhos, em plantar uma horta numa casa com quintal grande. Ele fez uma pausa. Ironicamente, você acabou realizando parte desses sonhos. Vive viajando, conhecendo o Brasil inteiro através das estradas. Nunca pensei nisso dessa forma. Talvez seja genético. O desejo de conhecer lugares novos. Eles ficaram conversando até tarde. Alcides contando histórias do namoro com Ângela. Lorena falando sobre sua vida nas estradas, sobre os lugares que conheceu, as pessoas que encontrou. Aos poucos, pai e filha foram descobrindo as semelhanças que existiam entre eles. A teimosia, a sede de justiça, a lealdade extrema às pessoas que amavam. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Lorena disse quando já estava quase na hora de dormir. Claro, por que você nunca se casou em 28 anos? Nunca encontrou ninguém. Alcides ficou em silêncio por um momento. Encontrei algumas pessoas interessantes. Tive alguns relacionamentos. Mas no fundo do coração, sempre soube que ainda estava procurando por ela, por vocês duas. E agora? Agora sei que encontrei o que estava procurando. Encontrei minha filha. E amanhã vou honrar a memória da mulher que amei a vida inteira. Lorena se levantou e, pela primeira vez, abraçou Alcides espontaneamente. Obrigada por nunca ter desistido de nós. Obrigado por ter me dado uma segunda chance de ser pai. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos cheios de lágrimas, mas também com um sentimento de completude que nenhum dos dois havia experimentado antes. Amanhã acabamos com isso, Lorena disse. Amanhã acabamos com isso. Alcides concordou, pela primeira vez em 28 anos. Ele dormiu sem sonhar com Ângela correndo. Desta vez, sonhou com ela sorrindo. 3 meses depois, o caminhão Scania vermelho cortava a BR-364, em direção ao Pantanal. Sua carroceria agora adaptada para ser uma casa móvel completa. Alcides dirigia enquanto Lorena checava o mapa na mesa dobrável que tinham instalado, onde antes ficavam os bancos traseiros. Pela minha conta, já rodamos quase 15 mil quilômetros nestes 3 meses. Ela disse, marcando mais um ponto no mapa cheio de alfinetes coloridos. E você se arrepende? Alcides perguntou, olhando pelo espelho retrovisor para a filha que havia se tornado sua companheira de viagem. Nem um pouco. Esta é a vida que minha mãe sempre sonhou ter. A prisão do general Moraes havia sido espetacular. Na manhã daquela operação federal, Alcides e Lorena assistiram de uma viatura a 100 metros de distância, quando os agentes invadiram a mansão no Lago Sul. Moraes saiu algemado, com a expressão de choque de quem nunca imaginou que seus crimes do passado voltariam para assombrá-lo. Ângela Cardoso manda lembranças. Lorena havia sussurrado quando ele passou próximo à viatura. O julgamento foi rápido, com as evidências coletadas pelo DR, Mendonça e o testemunho detalhado da confissão de Ângela. Moraes foi condenado a 32 anos de prisão por homicídio, tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Aos 73 anos, era uma sentença de prisão perpétua disfarçada. Justiça finalmente foi feita. DR. Mendonça havia dito na saída do tribunal. Mas para Alcides e Lorena, a verdadeira justiça não estava na condenação de Moraes. Estava na liberdade que agora experimentavam juntos, percorrendo as mesmas estradas que Ângela havia percorrido sozinha durante 25 anos. Próxima parada, Corumbá, Lorena anunciou. A mãe trabalhou numa fazenda ali por quase 2 anos. A tia Rita me deu o endereço. Encontrar os lugares onde Ângela havia vivido se tornou uma espécie de peregrinação para eles. Em cada cidade, conversavam com pessoas que a tinham conhecido. Uma funcionária de lanchonete em Porto Velho que lembrava da moça educada que sempre ajudava na cozinha. Um fazendeiro em Rio Branco que disse que ela era a melhor secretária que já teve, mas sempre parecia estar fugindo de alguma coisa. Cada história adicionava uma peça ao quebra-cabeças da vida que Ângela havia construído longe deles. E cada peça mostrava uma mulher corajosa, trabalhadora, que ajudava as pessoas ao redor mesmo carregando suas próprias dores. Sabe o que mais me impressiona? Lorena disse, guardando o mapa.
Como ela conseguiu manter a dignidade durante todos esses anos. Todo mundo que conhecemos fala dela com carinho. Sua mãe sempre foi assim. Mesmo na pior situação, encontrava um jeito de ajudar alguém. Eles pararam para almoçar num restaurante de beira de estrada. O tipo de lugar onde Angela provavelmente havia comido centenas de vezes. O dono, um senhor de bigode grisalho, o serviu com a hospitalidade típica do interior. "Vocês são pai e filha?" ele perguntou, notando a semelhança entre os dois. "Somos", Alcides respondeu, ainda se acostumando com a naturalidade da resposta. "Se vê no jeito, a mesma teimosia no olhar." O homem riu. "Para onde vocês vão?" "Estamos visitando lugares onde a mãe dela trabalhou há alguns anos." Lorena explicou. "Uma espécie de homenagem." "Que coisa bonita. A família é sagrada mesmo." Depois do almoço, continuaram viagem. A tarde estava quente, e Alcides ligou o ar-condicionado que haviam instalado na cabine reformada. O caminhão não era mais apenas um veículo de trabalho, era um lar móvel, equipado com tudo o que precisavam para viver na estrada. "Às vezes me pergunto o que ela pensaria de tudo isso", Lorena disse, olhando pela janela para a paisagem do cerrado que se estendia infinitamente. "Acho que ficaria feliz." Alcides respondeu. "Nós dois juntos, livres, conhecendo o Brasil que ela tanto amou. Você acha que ela realmente nos vê?" Era uma pergunta que Lorena fazia com frequência. E Alcides sempre respondia da mesma forma. "Tenho certeza que sim." Chegaram a Corumbá no final da tarde. A fazenda onde Angela havia trabalhado ficava a 40 quilômetros da cidade, numa estrada de terra vermelha que cortava uma paisão impressionante. O proprietário atual, e Sr. Benedito, os recebeu na varanda da Casa Grande. "Angela Cardoso", ele repetiu quando eles se apresentaram. "Claro que lembro dela. Trabalhou aqui do final de 2001 até meados de 2003. Uma das melhores funcionárias que já tive." "Como ela era?" Lorena perguntou, ansiosa por mais detalhes da vida da mãe. Discreta, trabalhadora, muito educada, cuidava da contabilidade da fazenda e ajudava minha esposa com os afazeres da casa. "Senhor?" Benedito fez uma pausa, mas sempre pareceu triste, como se carregasse um peso muito grande. Ela falava da família. Pouco, mencionava uma filha que tinha deixado com a irmã. Dizia que um dia ia voltar para buscar a menina. "Quando fosse seguro." Ele olhou para Lorena. "Imagino que você seja essa filha." "Sou. Ela te amava muito. Falava de você com um brilho no olhar que não aparecia quando falava de mais nada." "Senhor." Benedito os levou para conhecer o quarto onde Angela havia morado. Era simples, mas limpo e organizado. Na parede ainda havia um pequeno crucifixo que ela havia deixado. "Podem ficar com ele", o fazendeiro ofereceu. "Tenho certeza de que ela gostaria que fosse para a família." Lorena pegou o crucifixo com cuidado, como se fosse feito de cristal. Era uma peça simples de madeira, mas representava uma conexão tangível com a mãe que nunca havia conhecido de verdade. "Por que ela foi embora daqui?" Alcides perguntou. "Senhor." Benedito ficou pensativo. "Um dia ela chegou muito nervosa, dizendo que tinha visto alguém conhecido na cidade, alguém que não deveria estar ali. Pediu para sair no mesmo dia, sem nem receber o salário do mês. E vocês nunca mais souberam dela." "Nunca mais, mas minha esposa sempre disse que torcia para que ela tivesse encontrado a filha." Eles passaram a noite numa pousada em Corumbá e, na manhã seguinte, visitaram o cemitério local. Não porque Angela estivesse enterrada ali, mas porque ela havia mencionado numa carta para Rita que costumava visitar cemitérios para conversar com os que partiram antes. "Ela vinha aqui rezar", Lorena disse, ajoelhando-se diante de um túmulo anônimo, pedir força para continuar. Alcides se ajoelhou ao lado da filha. "Angela", ele disse em voz baixa, "conseguimos. Moraes está preso. Nossa filha cresceu forte e corajosa, e nós finalmente nos encontramos." "Obrigada, mãe", Lorena acrescentou, "por ter sacrificado tudo por nós, por ter nos protegido mesmo de longe. Prometo que vou viver a vida que você nunca pôde ter." Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, até que Lorena se levantou. "Próximo destino?" Alcides perguntou. "Acre. Ela trabalhou lá por 3 anos. Depois, Rondônia, Mato Grosso." Lorena sorriu. "Temos tempo.
a vida inteira pela frente. Voltaram ao caminhão e retomaram a estrada. No painel, Alcides havia colado uma foto de Ângela, a única que possuía. Tirada na praça onde se conheceram, ao lado, uma foto recente dele e Lorena, tirada no dia da prisão de Moraes, família reunida. Ele havia escrito no verso: "Você sabe o que mais me deixa feliz?" Lorena disse enquanto consultava o mapa. "O quê?" "Que finalmente entendo quem sou. Durante toda a minha vida, me senti como um barco à deriva, sem saber de onde vinha. Agora sei que sou filha de uma heroína e de um homem que nunca desiste. E eu finalmente entendo que procurar por vocês durante 28 anos não foi obsessão." Alcides respondeu: "Foi amor." O caminhão vermelho seguiu pela estrada, levando pai e filha em direção ao próximo destino, ao próximo pedaço da história de Ângela para descobrir. Mas agora não viajavam movidos pela dor da separação ou pela raiva da injustiça. Viajavam movidos pela gratidão de estarem juntos, pela alegria de terem encontrado um ao outro e pela certeza de que, em algum lugar, Ângela sorria vendo sua família finalmente reunida nas estradas que ela tanto amou. No retrovisor, Alcides podia ver a estrada já percorrida desaparecendo na curva, à frente. Quilômetros e quilômetros de possibilidades se estendiam sob o céu infinito do Brasil. Era exatamente onde Ângela sempre quis que eles estivessem. Livres, juntos, e em casa na imensidão das estradas brasileiras, o anel de esmeralda brilhava no dedo de Lorena. Não mais como símbolo de abandono, mas como lembrança eterna do amor que finalmente os havia reunido.